A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura semanal de sexta-feira, 8 de setembro de 2023, tem como título Aquele que nos conforta. O texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Queridos, o que o Senhor faz em nós é com o propósito de sermos uma testemunha. Ele nos conforta para podermos confortar os outros. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, está escrito: É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Tribulação é o peso, a pressão, o esmagamento. Um fenômeno da natureza, queridos, levou a tribulação ao Nepal, na Índia. Foi um terremoto. Pode ser que algumas vezes você venha experimentar ou já tenha experimentado, o terremoto sacudindo o seu casamento, sacudindo a sua saúde, sacudindo as suas amizades, a sua empresa. O terremoto vem de repente, não avisa. No Nepal, tudo corria tranquilamente. As pessoas subiam o Everest, aquela montanha tão alta, mas de repente, em questão de segundos, tudo desmoronou. E existem esses momentos na nossa vida, mas é o Senhor que nos consola em toda tribulação. Ele nos consola para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a mesma consolação com que somos consolados. Deus nos fortalece para podermos fortalecer outros. Ele nos encoraja para podermos encorajar outros. Em Isaías, no capítulo 40, ele traz uma palavra não só para os pastores, mas para todos nós. O versículo 1 diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Muitas vezes, quando temos o nosso coração nas mãos do Senhor, o modo como vemos a vida é na compreensão de que Deus dirige todas as coisas. Deus tem um plano, um propósito. E muitas vezes, diante dos nossos olhos, as coisas parecem que não são. Mas sabemos que Deus continua no governo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 14, está escrito: Consoleis os desanimados, amparei os fracos e sejais longânimes para com todos. E essa é a recomendação. E só poderemos consolar os desanimados e amparar os fracos à medida que nós mesmos somos consolados e amparados pelo Senhor. Então, queridos, não há atalhos para o nosso crescimento na fé e com Jesus. O caminho sempre será a cruz. Por isso, ser tão delicado essa questão também de se pregar esse evangelho adocicado, esse evangelho sem cruz. Só quando levamos a nossa cruz nós temos a força para ajudar outros a levarem a cruz deles, porque podemos transmitir a eles a força do Senhor. Como diz a palavra, quando somos fracos é que somos fortes. Quando nada temos, nada somos, nós temos tudo. Somos tudo por causa de Jesus. Então experimente da cruz, da dor, mas do consolo e da força para carregar a sua própria cruz, para poder ajudar outros a carregarem a cruz deles. Muitas vezes nós falamos somente sobre o sofrimento de Cristo na cruz. Quando olhamos para a trajetória de Jesus, toda a sua caminhada durante os seus 33 anos foram marcados pelo sofrimento. Em seu ministério, Jesus dizia que não tinha nem onde reclinar a cabeça. Os religiosos o odiavam, outros diziam que ele era louco, endemoniado. Houve ocasião em que a própria família o rejeitou. Foi traído por alguém que andou com ele durante 3 anos. Comeu com ele, dormiu próximo a ele. Na hora em que foi preso, todos o deixaram. No julgamento, foi escarnecido e teve o pior tipo de morte, a cruz.
Mas houve outro propósito além da nossa salvação. É a compaixão do Senhor. E todo o sofrimento por que Jesus passou teve esse propósito: sermos consolados. É para o nosso bem, queridos. Mesmo as situações mais delicadas e terríveis, pois nada acontece sem a permissão dele. Nada passa despercebido aos seus olhos, e tudo é para nosso ensino e nossa aprendizagem. Além do próprio crescimento, passamos por tribulações também para, depois de aprovados, sermos suporte para os outros. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima sexta-feira a todos.